dos reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Bom dia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: tenha um bom domingo em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, mesmo assentado, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora neste momento. Vamos fazer uma oração ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar e que a palavra dEle possa vir sobre o seu coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Obrigado pela semana que passou. Obrigado pela semana que começou. Deus, que Tu possas abençoar cada vida que está aqui neste lugar. Pedimos que a Tua palavra, obrigado pelo louvor, pela adoração, pelos dízimos, pelas ofertas, e que a Tua palavra nessa manhã possa vir ao nosso coração e que ela possa produzir aquilo que o Teu Santo Espírito quer que ela produza em nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
Hoje nós vamos estudar uma parábola. Não é como a gente dizia lá na Shalom, não é parabola não. O pessoal faz... Crente tinha umas piadinhas, né? Crente sempre teve piadinha. E uma das piadinhas de crente era dizer que Jesus não gostava de futebol porque mandava parar a bola. Essa é das antigas. Pessoal. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E disse Jesus, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Jesus lhes disse: Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Esse texto de Lucas, você pode, se você pregar a sua Bíblia, lá em Mateus, no famoso Sermão do Monte, quando você pega Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que ali Jesus, naquele famoso Sermão do Monte, ele começa a trazer várias orientações, instruções espirituais. Quando você pega esse texto de Lucas capítulo 12, versículo 13, e você situa ele lá no Sermão do Monte, você vai ver que ele está mais ou menos alinhado com Mateus capítulo 6. Porque quando você olha aqui na sua Bíblia, onde no texto que eu li, que eu não li, não vou ler para vocês, mas no nosso texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 22, Jesus começa a falar sobre: Não andeis ansiosos, lembra? Com o que vai comer, com o que vai vestir, porque eu dou alimento os lírios, os pássaros. Então não fiquem preocupados. Aí no final, antes buscar pelo lugar o reino de Deus, certo? Você vai situar esse contexto dentro de Mateus capítulo 6. Só que você vai ver que lá no Sermão do Monte, diferente daqui, lá Jesus ele não tem essa parábola do jovem, do rico tolo, ou do rico louco. Essa parábola você tem aqui, você não tem lá. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque o homem, aqui no versículo 13 que eu comecei a ler, ele fala: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Por que ele falou isso? Porque quando você pega Mateus capítulo 6... Você vai ver que lá em Mateus capítulo 6, 19, Jesus ele fala sobre não acumular tesouro sobre a terra. No versículo 21 de Mateus capítulo 6, Jesus fala: Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. No verso 24, Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, quando você vê o homem, você vê Jesus falar isso lá em Mateus capítulo 6, você entende por que o homem, aqui em Lucas 13, Lucas capítulo 12, ele fala com Jesus sobre o irmão dele repartir a herança. Porque Jesus estava trazendo ensinamentos, dentro daquele contexto, sobre ensinamentos espirituais sobre riquezas. Nós temos que entender quais são os ensinamentos espirituais sobre riquezas.
sobre bens. O reino de Deus, primeira coisa, ele não prega, o reino de Deus não diz que as pessoas não possam ser ricas, mas ele diz como você tem que administrar as riquezas, você tem que administrar o dinheiro. Então, nós vemos o homem falar: Jesus, intervém porque o meu irmão não quer repartir a herança. E aí, você começa a pensar o seguinte: o homem traz um pedido legítimo. Qual era o pedido legítimo? Ele fala: Jesus, olha, tem uma herança, meu irmão não quer repartir a herança. Desde a antiguidade é um pedido legítimo. Toda a herança tem que ser partilhada entre os seus herdeiros legítimos, herdeiros necessários, o que seja, os meieiros, não importa. Então, aquele homem, ele traz uma questão legítima para Jesus. Só que nós vemos Jesus, ele ter uma resposta diferente daquilo que aquele homem colocava. Porque quando você olha o versículo 14, Jesus, ele vira para aquele homem e fala: quem me nomeou juiz entre vocês? E aí Jesus, ele deixa claro para aquele homem, para aquela multidão que estava ali, que o chamado de Jesus não era um chamado para resolver questões jurídicas ou civis. Jesus, ele não veio para resolver questões materiais. Jesus veio para resolver questões eternas. Jesus veio para resolver questões espirituais. Então, e aí eu quero que você guarde essa frase que eu vou falar agora, porque vai ser muito importante nessa palavra hoje. Jesus, ele foi chamado para o reino de Deus. Diga assim: reino de Deus. Guarda isso. Jesus, ele não veio resolver questões dos homens. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Por isso que ele fala: eu não tenho, a minha questão não é essa questão. É como Jesus falasse bem assim: essa sua questão aí, existem autoridades, existem pessoas que podem resolver isso. Não sou eu que vou resolver isso, essas questões terrenas. E aí a gente pensa em uma outra questão muito importante. Que aí você fala bem assim, e foi um questionamento, foi o primeiro questionamento que eu fiz para mim quando eu li essa parábola. Quando você pega a parábola, o que tem a ver a parábola do homem rico louco com a questão introduzida no assunto? Qual foi a questão? De repartir a herança. O homem fala: Jesus, manda meu irmão, manda o Mendes, professor, repartir a herança dele comigo. E Jesus vem com uma parábola sobre um homem rico. A parábola do homem rico não fala sobre herança, fala. Aparentemente, a parábola não tem nada a ver com a questão introduzida, que foi a partilha da herança. O homem rico não estava partilhando a herança. O homem rico não estava em disputa jurídica sobre a herança. A questão do homem rico era outra, não era a herança. Por que Jesus traz essa parábola? Essa foi a primeira coisa que eu me questionei. E aí, a palavra mostra que Jesus, ele não estava falando sobre partilha, e ele não estava falando sobre acúmulo de herança. Jesus, ele estava trazendo, e aí talvez seja o problema daquele homem que pediu para Jesus repartir, é que aquele homem que pede para Jesus repartir, não precisava daquela agonia, aquela necessidade de ter que dividir a herança. Ele já tinha dinheiro. Ele já era um homem rico. Mas ele tinha uma coisa que Jesus acusa na parábola. Ele tinha avareza, ele tinha ganância. Esse era o problema. Então, é interessante que como a palavra de Deus, ela consegue ir mais profundo do que os nossos pedidos aparentemente legítimos. Havia naquele homem uma questão de avareza. O que é avareza? Avareza no dicionário significa apego exagerado ao dinheiro, desejo ardente de acumular riquezas. Avareza também, ela pode significar falta de generosidade, ou seja, aquela pessoa que só quer para si e não sabe dar para o outro. É o avarento, é o ganancioso. Então, mas eu quero conversar com vocês que tem algumas coisas importantes dentro dessa parábola que eu quero compartilhar com vocês
nessa manhã. Porque o versículo 16 diz que contou uma parábola. E nessa parábola há ensinamentos importantes para nós em 2021. O ano 2021 só está começando, sim ou não? Fala, glória a Deus. A partir de hoje, dia 24, você tem exatamente ainda 341 dias até o dia 31 de dezembro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem muita coisa para fazer e você tem muita coisa para decidir esse ano. É o futuro, sim ou não? Então, eu e você, nós temos muitas questões espirituais, nós temos muitas questões emocionais, nós temos muitas questões materiais, nós temos questões para resolvermos esse ano. Nós estamos trazendo também uma herança do ano de 2020, nós e toda a humanidade. Nós estamos trazendo uma herança de 2020. Qual foi a herança? Foi a herança de saúde pública, de saúde sanitária, que foi a questão da pandemia. Nós perdemos muitas pessoas, nós perdemos familiares, nós perdemos amigos, nós perdemos companheiros, e ainda estamos perdendo, e provavelmente vamos perder mais ainda, porque nós ainda não resolvemos esse problema. Então nós temos isso influenciou a igreja, isso influenciou o jeito da igreja até se organizar. Quem diria que a igreja ia ter que ser imposta, ter que se organizar com filas ressaltadas, com pessoas entrando na igreja com máscaras, com pessoas tendo que usar álcool em gel, e etc, etc. Não vou entrar na questão se é bom ou se é ruim, nós tivemos que fazer isso. E nós temos outras questões na nossa vida, isso afetou financeiramente, eu estava lendo ontem que por conta desse negócio os planos de saúde agora aumentaram, está todo mundo reclamando, aumentaram quase 70% o aumento dos planos de saúde. Tem pessoas que teve que aumentar o plano de saúde um aumento de R$1.000, R$700. Então, nós estamos vivendo muitas questões, fora as outras questões da nossa vida que nós vivemos. Então, nós temos questões para resolvermos. Você tem 341 dias esse ano, você tem questões para resolver. Você querendo, você fazendo ou você não fazendo nada. Há questões. O versículo 16, olha comigo lá, o versículo 16, diz assim, aí Jesus começa a parábola, ele fala bem assim, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, aí o versículo 17, ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Aquele homem rico, ele tinha um problema nas mãos, mas ele tinha um problema bom. Existem na nossa vida, esse ano, você vai ter que lidar com problemas bons e você vai ter que lidar com problemas ruins. Na nossa vida, nós lidamos com problemas bons e problemas ruins. Aquele homem tinha um problema bom. Por que era um problema bom? Porque ele teve muita colheita. Ele semeou muito. Esse ano de 2021, nós possivelmente vamos ainda colher muitas coisas do ano de 2020. E esse ano de 2021 vão existir muitas coisas ainda que você vai semear e você ainda vai colher. E você vai colher coisas boas e você vai colher coisas difíceis. Sim ou não? Sim. Agora deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma diferença com você aqui. Nós temos que saber lidar com isso. Porque existem pessoas, existem situações, pessoas que conseguem fazer com que problemas bons tenham soluções ruins. E existem pessoas que têm problemas ruins e conseguem trazer soluções boas. Você vai ver o que o homem rico fez. Existem problemas bons. Muitas vezes você vai falar assim, nossa, eu estou com um problema. Um problema muito bom. Eu tenho uma coisa boa e eu tenho que resolver isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não deixa de ser um problema. Vai depender de como que você vai fazer isso. O versículo 17, a Bíblia diz que, o meu texto aqui diz que ele começou a pensar. Diga assim, pensar.
pensar. Nós temos que pensar. Diga, eu tenho que pensar. E aí, eu quero falar para você que a Bíblia diz que ele teve que pensar. E aí, eu quero te falar nessa manhã, exatamente hoje, sobre projetos de vida. Nós temos que ter, ou nós já temos um projeto de vida. Eu não sei como é que vocês fazem isso, mas se vocês no final do ano, todo final do ano fazem uma reflexão, fazem um balanço e fazem um projeto para o ano seguinte. Tem pessoas que fazem isso. Pessoas que anotam, põem metas, põem planos, etc. Tem pessoas que falam, não, deixa a vida, como diz aquela música, deixa a vida me levar, né? Mas tem pessoas que fazem projetos. E eu quero falar com vocês sobre projeto de vida. E a minha primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu projeto de vida para 2021? O que que você vai precisar o que que você vai reconduzir de 2020 para 2021? E o que que você vai ter que deixar em 2020, ou melhor, quais foram as sementes que você lançou em 2020 e agora você vai ter que administrar em 2021? Qual é o seu projeto de vida? Lembra que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. A Bíblia fala que o homem rico começou a pensar. Se você pega a parábola do homem rico, que Jesus conta, você não tem nada mais, nada menos que ele teve que pensar em um projeto. Qual era o projeto daquele homem? O projeto daquele homem era o seguinte: eu plantei mais do que eu pude suportar. Eu plantei e eu colhi, melhor ainda, eu colhi mais do que eu estava pronto. Tem coisas na nossa vida cristã que nós não vamos estar prontos. Eu sei que para quem é organizadinho, para aqueles que são os metódicos, isso é quase um pesadelo. O metódico, se você fala para ele que tem coisas que vão estar fora do que ele pensou, ele entra em crise. A pessoa largada fala, vamos embora, tamo junto, né? O metódico fala, você está louco? Tamo junto o quê? Como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu! E no casamento sempre tem um que é mais, pelo menos é a minha experiência, não vou generalizar, mas normalmente no casamento sempre tem um que é mais metódico e tem um que é mais desorganizadinho. Vamos falar assim, carinhosamente, vamos falar carinhosamente. Sempre tem um desorganizadinho, ou desorganizadinha, e sempre tem um metódico, um fala aqui, ó, tá aqui a planilha, só podemos gastar isso, isso, isso. E o desorganizadinho fala, não, vamos, põe no cartão de crédito. Deus é fiel, aí chama Deus. Deus é fiel. Não, Deus é fiel. Of course, né? Deus é fiel, claro, mas projeto de vida. E aí a Bíblia diz que aquele homem, ele começou primeira coisa, ele começou a pensar. A segunda coisa, ele se questionou. A Bíblia fala que ele falou bem assim, como é que eu vou armazenar a minha colheita? Como é que eu vou armazenar tudo que eu colhi? O que eu vou fazer? Porque ele tinha dois jeitos. Ou ele resolvia essa questão da vida dele, ou ele tinha prejuízo, sim ou não? Qual era o prejuízo? Ele ia só poder guardar uma parte e a outra parte aconteceu o quê? Ia por água abaixo, ia perder. Então ele teve que se questionar. Ele pensou, ele se questionou e ele chegou a uma conclusão. Irmãos, é muito importante na nossa vida nós chegarmos a conclusões de determinadas coisas. Nós temos que refletir sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo na minha vida hoje? A minha saúde, ela está no lugar que ela deveria estar? Eu estou comendo adequadamente? Ou eu estou buscando a Deus da forma como eu deveria buscar? Será que eu tenho lido a Bíblia da forma como eu deveria ler? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus como eu deveria ouvir? Será que eu tenho adorado a Deus? Será que eu tenho tratado a minha esposa, o meu marido, os meus filhos da forma como eu deveria tratar? Será que 2021, nesse ano, eu estou pronto para tudo aquilo que eu vou ter que
colher esse ano? O que eu vou colher esse ano? O que eu plantei? O que eu plantei no passado? O que eu deixei no ano de 2020? Quais foram as marcas que eu deixei? Eu perdoei todo mundo que eu deveria ter perdoado? Ou eu me reconciliei com tudo aquilo que eu rompia no passado? Irmãos, nós temos que fazer isso. Essa parábola, ela nos ensina isso também. Não fala só de ganância, de ricos. Ela fala de reflexões, de projetos. As palavras de Jesus eram muito ricas. E aqui ele está falando de projetos na vida daquelas pessoas. E aí, a Bíblia fala que o homem rico ele teve que reavaliar as estruturas dele. Irmãos, não é errado nós reavaliarmos a nossa vida. Sabe o que é errado? É sermos orgulhosos. É acharmos aquela história, eu nasci assim e eu vou viver assim. Não existe isso. Até porque se você tiver esse pensamento, você está ignorando o principal fundamento cristão da salvação. Qual é o principal fundamento cristão da salvação? Eu nasci de novo. Como é que eu falo eu nasci de novo e eu sou o mesmo velho? Não faz sentido. Eu, por exemplo, não sou o mesmo. Eu sou careca hoje, eu tenho barba. Pelo menos visualmente eu mudei, né? Bastante, tá vendo? Olha que elogio. Eu mudei bastante. Estou mais barrigudinho. Eu mudei. Eu estou brincando, mas eu sei que você mudou também, amém? Sei que você mudou também. E aquele homem rico, ele entendeu o seguinte, que manter as estruturas que ele tinha naquele momento, iriam trazer prejuízos. Iriam trazer prejuízos. Muitas vezes os prejuízos que nós trazemos para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, principalmente para o nosso relacionamento com Deus, é porque nós queremos mais de Deus e damos menos de nós. Nós queremos que Deus nos dê novas conquistas e nós queremos manter velhas estruturas. Aquele homem, ele tomou uma decisão muito sábia. Aquele homem louco, rico. A Bíblia diz que ele fala, já sei, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores. Deus, deixa eu te falar uma palavra. Eu não trouxe essa palavra para mim só, eu trouxe para mim, mas eu trouxe para você. Hoje, nessa manhã, eu posso falar com toda convicção. Hoje Deus está falando no seu coração. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Você precisa quebrar estruturas. Deus quer que você quebre estruturas velhas e que você prepare para coisas maiores que Ele quer trazer sobre a sua vida. Ele quer fazer isso. Eu não sei o que é, mas você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe o que Deus está ministrando sobre a sua vida. Aqui não existe ninguém perfeito, amém? Não existe nenhum super cristão aqui. Aqui nós somos todos cristãos em desenvolvimento. Nós estamos crescendo para a glória. Nós já não estamos na glória, nós estamos crescendo para a glória. Então eu vou errar, eu erro, eu vou falhar, eu falho. Então, a Bíblia diz que aquele homem, ele teve que no projeto de vida dele, ele teve que avaliar os verbos que eu quero deixar com você. Avaliar, questionar, reavaliar, reagir e executar. Cinco verbos. Avaliar, que para quem está anotando, questionar, reavaliar, reagir e executar. 5 coisas que você tem que ter num projeto, qualquer projeto que você for fazer, quer seja secular, quer seja profissional, quer seja espiritual. Você tem que falar. Pastor, eu já ouvi os coaches falando que você falou aí, tem muito mais. Amém, mas esses são os meus 5 verbos para você. Eu sei que tem mais, eu não sou coaching, mas eu sei que tem mais outras coisas. Mas eu quero te deixar essas coisas. E aí você fala bem assim, pastor, até agora, essa parábola que você está falando aí, eu não estou vendo nada de errado nesse homem rico, é verdade.
até o versículo 18, essa parábola, para o propósito que Jesus queria trazer, não fazia nenhum sentido do ponto de vista doutrinário que ele queria deixar. Você está entendendo, sim ou não? Até agora o sermão, Jesus não disse para que veio. Não disse por que ele fala sobre a avareza. Quando ele fala lá no versículo 15, quando ele fala, não deixe qualquer tipo de avareza. Qual é a questão da parábola do homem rico? Até agora a parábola está 100% ok. Verdade. O problema da parábola que Jesus quer introduzir é o versículo 19. O versículo 19 é a mudança de chave da parábola. É o que muda todo o sentido. Aqui é que está o princípio espiritual que Jesus quer trazer. O versículo 19 fala bem assim. Aí o homem rico fala bem assim, louco, fala bem assim: então direi a minha alma. A sua diz isso sim ou não? Então direi a minha alma. Aí, você lembra que eu falei que existem problemas bons que podem ter soluções ruins? Aqui é o problema do homem. A Bíblia fala que ele disse a alma dele. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Não responda, pense. O que você tem dito à sua alma hoje? Diante de problemas bons e diante de problemas ruins. Quando vem uma situação para você e é um problema bom, que pode te dar retorno, ou é um problema ruim que pode trazer dor, eu te pergunto, o que você tem dito à sua alma nessa hora? O que você fala para a sua alma? O que você alimenta a sua alma? A Bíblia diz que o homem fala bem assim no versículo 19. Vamos ver o que ele falou para a alma dele primeiro. O que ele falou? Ele falou para a alma dele bem assim. Depois eu vou te explicar o que é alma. Você vai achar que eu gosto de fantasma. Não é isso. Ele fala bem assim, ó. Você tem em um depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. O que ele falou para a alma dele? O que é a alma? A alma, dentro do contexto da Bíblia, a alma é tudo aquilo que representar o nosso coração. É tudo aquilo que representar as nossas emoções. É tudo aquilo que representa as nossas convicções. A alma é tudo aquilo que representa os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo aquilo que representa a nossa inteligência. A alma é tudo aquilo que representa as nossas marcas. A alma é tudo aquilo que representa a nossa vida material. Essa é a nossa alma. A alma é a nossa identidade diante das pessoas. O nosso espírito é a nossa identidade diante de Deus. A nossa vida espiritual, ninguém vê a sua vida espiritual, vê? A não ser que aqueles falam, eu sou espiritual, né? Mas se você não falar que você é espiritual, as pessoas não vão ver, porque a sua identidade, a sua vida espiritual é a sua identidade com Deus, a sua alma é a sua identidade com as pessoas. É que eu falo assim, cara, o Antônio Batista é um cara muito bacana. Eu nunca vi o Antônio, desde a década de 80, ficar reclamando da vida. Isso é sério. Eu nunca vi o Antônio Batista desde a década de 80. Isso, os outros são todos elogiados, mas eu estou pegando um exemplo. Eu nunca vi o Antônio Batista desde a década de 80 ficar reclamando, murmurando. O Antônio Batista para mim sempre foi um exemplo de uma pessoa, de um cristão, que sempre foi um cristão, como a gente diz, de boa. Sempre foi uma pessoa tranquila, sempre foi uma pessoa da paz. Mesmo no futebol que a gente jogava, que o pastor Jorge gostava das caneladas da gente. Mesmo no futebol,
ele preferia jogar futebol do que apelar, ele não brigava. Então, quando eu olho para o Antônio Batista, eu vejo a alma do Antônio Batista nisso. Isso é a alma dele. A Bíblia diz que aquele homem, ele alimentou a alma dele de uma forma em que não foi alimentada pelo reino de Deus. Lembra que eu falei para você guardar o reino de Deus? O problema daquele homem rico foi que o projeto daquele homem de vida, daquele homem rico, automaticamente ele se voltou exclusivamente para ele. Ele se cercou, presta atenção, aquele homem rico, ele se cercou de tudo que ele pudesse preservar, única e exclusivamente ele mesmo. Aqui ele foi avarento, aqui ele foi ganancioso. Ele poderia ter feito diferente, mas a parábola é exatamente para mostrar que o problema é aquilo que nós dizemos da nossa alma. Quando você tem um problema, quando você tem um problema bom ou um problema ruim, o que vai fazer diferença na sua vida, na minha vida, é aquilo que nós alimentamos ou é aquilo que nós vamos dizer para a nossa alma. Se você pegar a sua alma e você alimentar a sua alma daquela situação de mágoa, de ódio, se você alimentar aquela situação de avareza, de você alimentar a sua alma de falta de perdão, você alimentar a sua alma de deixar que as marcas na sua vida sejam maiores do que o reino de Deus, você não está cumprindo o projeto que Deus tem para a sua vida. Você vai ter problemas, eu te falei isso no começo. Você vai ter problemas. As pessoas vão te magoar, as pessoas vão te ferir. As pessoas vão te elogiar, vão te deixar orgulhoso, vão te deixar soberbo. As pessoas, você vai encontrar uma situação em que você vai ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro, ou você vai ter uma situação em que você vai perder muito dinheiro, eu não sei. Você tem 341 dias, mas eu quero te falar, e o que Jesus mostra na parábola, que o importante não é isso, o importante é o que você vai dizer para a sua alma hoje. E aí, a palavra diz que Deus diz para aquele homem, depois que o que ele diz para a alma dele: louco. Louco. Você, é como se Deus falasse assim, você está fazendo projetos que você não sabe qual é o seu fim. Nós não somos maiores do que os nossos problemas. Nós não somos maiores do que os nossos projetos de vida. Se você perguntasse para qualquer um de nós aqui, para mim, começando por mim, como seria o ano de 2020, lá em janeiro de 2020, eu nunca ia te dizer que iriam morrer não sei quantas milhões de pessoas por causa de um vírus que ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Louco. Nós somos loucos se nós não entendermos que Deus que está no controle da nossa história. E Deus fala, você é louco. Hoje à noite, você está fazendo projetos que hoje à noite a sua vida vai ser tomada. E aí Deus, a palavra pergunta, você está fazendo projetos, e eu te pergunto, com quem que vão ficar todos esses bens que você está acumulando? Você não sabe nem com quem vai ficar, e você já está querendo administrar. E aí muitas vezes nós sobrecarregamos a nossa vida, porque nós fazemos os nossos projetos para dar resposta para a nossa alma. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não fazemos projetos para a nossa alma, nós fazemos projetos para o reino de Deus. Jesus fala bem assim no versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aí você pergunta, pastor, o que é ser rico para com Deus? Olha lá o versículo, a resposta está no versículo 31, do mesmo capítulo 12. Jesus fala bem assim, busquem antes de tudo o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas.
Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Ricos para com Deus significa você acumular tesouros nos céus. E como eu acumulo tesouros no céu? Você acumula tesouros no céu quando você perdoa, quando você libera, quando você semeia. Quando você é o oposto do avarento. Você não retém, você dá. Você não fica guardando ódio, você semeia o perdão. Você não fica alimentando a sua alma, porque a nossa alma ela é muito gulosa. A nossa alma ela é muito reclamona, é muito birrenta. E nós temos que dizer para a nossa alma que ela está sujeita a Deus e não sujeita a nós mesmos. Quando nós ficarmos ansiosos, preocupados, nós temos que dizer, alma, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nós ficarmos preocupados com o dia de amanhã, nós temos que falar, amanhã está na mão do Senhor. Quando a nossa alma reclamar do nosso marido, quando a nossa alma reclamar da nossa esposa, quando a nossa alma reclamar das nossas finanças, nós temos que colocar a nossa alma debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ser rico para com Deus é você aprender a sujeitar a sua vida diante de Deus. Irmãos, a salvação, ela sempre foi de graça. Agora, o crescimento espiritual sempre teve um preço para ser pago. Sempre. Desde a época dos discípulos. Há um preço para ser pago. Há um preço para que você seja um marido melhor. Não é de graça. Há um preço para que você saiba administrar suas finanças. Não é de graça. Vai ter que colocar isso diante de Deus. Olha só, nós temos 341 dias. Deixa eu te falar uma coisa. Esse ano de 2021, faça um exercício na sua vida e ouça menos a sua alma. Não diga nada para a sua alma. Diga para Deus. Põe um projeto esse ano de você estudar mais a Bíblia. Assistir menos Netflix e estudar mais a Bíblia. Porque também tem um detalhe, e aí eu vou concluir. É aquela coisa. Aquilo que você alimenta é aquilo que é forte em você. Você já viu pessoas que numa adversidade, elas se mostram extremamente preparadas? E você já viu pessoas que numa adversidade se mostram extremamente despreparadas, que sofrem, que espeneiam? Você entende isso? É a mesma situação em que quando o nosso espírito está pronto, fortaleça esse ano de 2021, ponha como projeto, fortaleça a sua vida espiritual. Não fortaleça a sua alma, fortaleça a sua vida espiritual. A sua alma, ela já é você. A sua vida espiritual você tem que fortalecer. Não diga coisas para a sua alma esse ano, diga coisas para Deus esse ano. Não lute contra as pessoas esse ano. Lute diante de Deus esse ano. Não abra a boca e já vai falar para todo mundo o que você está fazendo. Abra a boca e vai falar para Deus tudo o que você está precisando. É isso que eu quero deixar para você. Essa palavra. Faça esse projeto de vida na sua vida. Faça o projeto de vida. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus.